Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos dar continuidade aí à parte de números pares e números ímpares. Vamos hoje definir algumas propriedades desses números, beleza? Como eu falei, né, os números pares e ímpares na aula anterior, eles fazem parte do conjunto dos números inteiros. Então, ele é um subconjunto dos números inteiros, beleza? No total, aqui dos números pares e ímpares, ele tem cerca de 10 propriedades que são aplicadas para a definição real dos números pares e ímpares. Quando efetuamos a soma ou produtos deles, sempre vai proporcionar alguma coisa. O que é que eu quis dizer com isso? Se eu faço uma soma do número par com um número par, consequentemente, teremos um número par. Se eu faço a soma de um número par com um número ímpar, consequentemente, teremos como resultado um número ímpar, beleza? Basicamente, essas propriedades são essas aqui que eu vou explicar agora para vocês, uma a uma, beleza? A primeira propriedade é a seguinte: sempre entre dois números ímpares consecutivos, sempre terá como resultado no meio um número par, beleza? O que é que eu quis dizer com isso? Quis dizer o seguinte, vamos ver aqui esse gráfico aqui, certo? E observar o seguinte, nós temos aqui como número ímpar o número 1 e o número 3. No meio deles, nós temos o quê? Temos o número par, certo? Entre dois números inteiros ímpares, nós teremos sempre entre eles um número par. Aqui no caso eu coloquei como exemplo o 1 e 3, que temos como resultado o 2, que é par, e o 5 e 7 temos como resultado o 6, que também é um número par. Entre o 9 e 11 temos o 10, que também é par, e assim sucessivamente. Vocês podem aí ver outros números aí, certo? Que todos os números entre dois números ímpares, teremos sempre um número par, beleza? Essa é a primeira propriedade dos números pares e ímpares. Agora, a segunda propriedade é parecida com a anterior, porém só que a definição para os números pares. Se nós temos dois números pares, sempre entre eles números consecutivos, entre eles nós teremos sempre um número ímpar, beleza? Como assim? Nós temos aqui o número 2 e o número 4. Entre eles, no caso, nós temos o quê? Temos o número 3, que é ímpar. Se nós temos aqui, no caso, o número 6 e o número 8, entre eles nós temos qual? O número 7, que também é um número ímpar, beleza? Esses casos aqui servem também para os demais números. Entre 9 e 11, nós temos entre o 10 e 12, nós temos aí o número 11 e assim sucessivamente, beleza? Isso tanto é válido para os números positivos como para os negativos. Eu estou trabalhando aqui com os números positivos para ficar mais fácil a compreensão, beleza? Mas tanto faz ser negativo ou positivo. A terceira propriedade aqui é que a soma entre dois números inteiros consecutivos sempre irá dar um número ímpar. Como assim? O que é que eu quis dizer com isso? Se eu tenho dois números consecutivos, eu tenho aqui no caso, vamos supor aqui que eu tenho o número 1 e o número 2. Dois números consecutivos. Então, ao somarmos 1 mais 2, proporciona, no caso, 3. Então, 3 é o quê? 3 é um número ímpar. Se nós pegarmos 3 mais 4, 3 mais 4, vamos ter o quê? 7, beleza? Que também é um número ímpar. Mas, assim, de uma forma de definição, de uma forma mais específica. Vamos considerar, então, um n, um número inteiro, igual nós tínhamos nos casos anteriores. Lembrando, né,
os números pares a gente definimos que era dessa forma aqui e os números ímpares definimos que era dessa forma aqui. Então vamos fazer a adição entre eles. Nós temos 2 vezes n mais 2 vezes n mais 1, não é isso? Ao nós pegarmos aqui, ó, nós vamos ter 2 vezes n mais 2 vezes n. Nós vamos ter o quê? 2 vezes 2n, não é isso? Que temos um aqui e o outro aqui, então será 2 vezes isso. Mais 1, beleza? Então, se a gente observar e considerarmos este valor aqui, ó, como um número inteiro, certo? Chamar então de n não aqui, n maiúsculo, nós vamos ter igual 2 vezes n mais 1. Verifique se aqui não é bem parecido com esse daqui. A única diferença é que nós utilizamos um n maiúsculo, beleza? Mas é a mesma coisa, tudo bem? Nessa propriedade, nós temos dois números, A e B. Eles são consecutivos. A é par e B é ímpar. A diferença entre eles sempre irá proporcionar um número ímpar, como a gente já vimos. Vamos ver. No caso, vamos supor então que a gente tenha um número par 2 e vamos supor que nós tenhamos, e vamos considerar aqui o par como A, e vamos supor que nós tenha um número ímpar, que seja 3, a letra B. Ao subtrairmos, no caso, A menos B, será igual a 2 menos 3, que nós temos igual a menos 1, onde, no caso, para esse exemplo aqui, temos um número ímpar negativo. Mas sempre vai dar um número ímpar negativo? Não necessariamente. Então, para que aconteça isso, né? Se A for menor que B, nós sempre teremos como resultado um valor negativo e ímpar. Caso seja A maior que B, teremos como resultado o valor positivo. Porém, sempre dará um número ímpar, certo? O que é que eu quis dizer com isso? Números consecutivos. Então, não é obrigado a eu pegar primeiro o A e depois o B. Pode ser que no caso eu pegue aqui, ó, como valor de... Vamos supor agora aqui que eu pego o valor de B como 5 e o número consecutivo, o próximo número, 6, sendo A. Então, nós temos A menos B igual a como é 6 e B, no caso, é 5. Temos como resultado o número 1 positivo, beleza? Mas é um número ímpar, beleza? Então, com isso, todos os números consecutivos, a diferença entre eles sempre vai dar o valor de uma unidade, seja ela positiva ou seja ela negativa, beleza? Vamos agora para a quinta propriedade aqui. Vamos fazer adição ou soma de dois números ou mais números pares entre eles. Nós vamos obter como resultado sempre um número par. Vamos supor então que a gente tenha, vamos somar 2 mais 4 mais 6, temos um total de 12. Todos os números aqui, ó, números pares, com o resultado como 12, também um outro número par. É isso aqui que eu quis dizer aqui nessa propriedade. Após essa definição numérica, vamos supor aqui que nós tenhamos dois números pares. Os números pares, como nós definimos, é 2 vezes n. Então, a gente teremos o seguinte: 2 vezes n mais 2 vezes n, a gente teremos então 2 vezes 2n. Vamos chamar aqui, ó, esse valor aqui de 2n de k, certo? Então, teremos o seguinte: 2 vezes n, como é igual a k, nós teremos a formação, então, do número inteiro, que é
a mesma coisa, ó, disto aqui, ó. A diferença é só que, ao invés de estar utilizando o N, utilizamos aqui o K, beleza? Então, a soma de dois números pares sempre vai ter como resultado um no outro número par. Isso se for 2, 3, 4, 5, quantos números pares forem, beleza? Vamos supor aqui e vamos fazer um exemplo com números. Eu fiz aquele exemplo assim bem basicão, mas vamos supor aqui que nós tenhamos o número 24 e um número 6. Como resultado, nós vamos ter um número par. Como assim? A gente temos que 24 mais 6, vamos ter como resultado o número 30, beleza? Esse daqui, no caso, é o número 30. Para definir se ele é um número par, vamos dividir ele por 2. 30, no caso, dividido por 2, a gente vamos ter o quê? Vamos ter aqui, para o primeiro número, né? O 3 é maior do que o 2, então será 1. 1 vezes 2, 2. Ao subtrairmos, temos como resto 1. Porém, temos um zero aqui, ó, para descer, ó, para fazer a festa aqui. Ao descermos esse zero, iremos multiplicar agora, fazer uma outra operação. Um número aqui que multiplicado por 2 dê 10, será no caso o 5. 5 vezes 2, 10. Como resto, nós temos o zero. Então, a resposta aqui, ó, será 15, porém, com resto igual a zero. Então, é um número par. Outra forma também é verificar, né, que aqui terminou em zero. Ao terminar em zero, é considerado um número par. Essa aqui, no caso, foi as 5 primeiras definições das propriedades dos números pares e ímpares. Vamos ver mais propriedades agora nos outros casos em questão, certo? Dos outros casos em questão. Mas, basicamente, são propriedades assim que são um pouco intuitivas, porém, às vezes, a forma que é cobrada faz nós confundir um pouco. Por isso que nós nos perdemos, às vezes, em questões fáceis. Por quê? Porque não temos o conhecimento básico. Eu digo isso para vocês porque eu passei por isso e diversos outros colegas também passaram por essa situação, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos na conclusão da próxima videoaula.